Agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do obreiro Lucas Rinaldi. Bom dia, irmãos. A palavra do dia desta quinta-feira tem como tema Tetelestai, que em grego significa está consumado. Essa última semana nós comemoramos a Páscoa, esse último domingo, a ressurreição de Cristo, o sentido da verdadeira Páscoa. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre o que Jesus veio para fazer e como o tema diz, está consumado. Ele veio e cumpriu aquilo que ele tinha para fazer. Em João, gostaria de ler o texto de João, capítulo 19, dos versículos 23 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: Aí está o seu filho. E o discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus lhe disse: Tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Aqui Jesus, ele disse ao final: está consumado. Naquele momento, Jesus, ele cumpria o que ele vinha a fazer aqui na terra. Jesus nasceu da Virgem Maria, fez todo o seu plano de salvação aqui na terra e ao final morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele veio, começou aquilo que ele tinha que começar, enviado por Deus, e ao final ele terminou. Ele cumpriu aquilo que ele tinha que fazer. E meu irmão, nós devemos ser assim também. Nós devemos terminar aquilo que nós começamos. Devemos terminar aquilo que nós nos propomos a fazer. Devemos terminar aquilo que foi colocado na nossa mão para nós fazermos. Mas eu te pergunto, quantas vezes nós, por diversos motivos, tais como preguiça, desânimo, falta de vontade ou falta de ânimo, nós deixamos de fazer aquilo que nós começamos? Existe um ditado que a segunda-feira é o dia mundial da dieta, do começo na academia. E quantas vezes nós deixamos isso de lado? Quantas vezes nós deixamos de lado coisas que nós queremos fazer, que nós começamos a fazer e não terminamos? Um exemplo disso é no Ano Novo, nós nos propomos a fazer planos de leitura bíblica o ano inteiro, nos propomos a ler
20 livros ao ano, 30 livros, 40 livros. E chega em fevereiro, ou até mesmo no meio de janeiro, aquela promessa, aquela vontade, ela se esvai e nós não terminamos aquilo que nós começamos. Quantos de nós, e eu digo isso mais especificamente aos jovens nesse momento, não arrumam sua cama após levantar, deixam para sua mãe ou para outra pessoa fazer? É tão difícil, é algo tão complicado, você não começou dormindo ali, desarrumando a sua cama, por que você não termina aquilo que você começou? Deixam a pasta de dente aberta por preguiça, por simples preguiça? Ou até mesmo aquele pote de chocolate, de achocolatado. Algo muito complicado de se fazer, né? No texto que nós acabamos de ler, Jesus ele cumpriu o que ele veio para fazer. Está consumado, um brado de vitória. A obra está concluída. Em João 17, 3, 4, diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Nós acabamos de ler aqui, Jesus ele completou a obra que veio para fazer. Ele não deixou de cumprir nenhuma profecia. Nada que Jesus começou, ele deixou de cumprir. Ele não deixou de cumprir nada. E às vezes nós deixamos de cumprir algo por causa das dificuldades. Mas Jesus nunca deixou de fazer nada, independente de tudo. Jesus ele foi açoitado, Jesus ele foi injustiçado, Jesus ele foi cuspido, Jesus ele foi tratado de diversas formas, mas ele se manteve firme e ele se manteve fiel àquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Jesus é o nosso exemplo maior. E a sua dificuldade tem sido tão grande que você tem deixado de cumprir aquilo que Deus te deu ou aquilo que você se propôs a começar um dia? O que tem te impedido de terminar as coisas que você começou? Meu irmão, seja fiel, seja constante, se esforce. Você vai conseguir. Seja fiel, seja obediente a Deus. Saiba que nós somos o povo mais que vencedor. E mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, Ele continua sendo bom e nós vamos conseguir porque Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado direção. Então levante sua cabeça. Não coloque as dificuldades maiores do que aquilo que você tem para fazer. Em Hebreus 2:14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, isto é, o diabo. A batalha já está ganha. Jesus, por sua morte, derrotou aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. Jesus ele nos deu a governança dos reinos da terra, porém disse para não comermos o fruto da árvore. Porém, persuadidos pela serpente, comemos e entregamos os reinos e os sistemas do mundo para o diabo através da morte. Porém, Jesus veio e ele venceu a morte, a batalha, e tirou o poder da morte do diabo. E nós podemos ler isso em Apocalipse 12:12. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois lhe resta pouco tempo. O diabo já está derrotado, está com o tempo contado, mas ele está enfurecido. Ele quer enganar a criação, pois sabe que tem pouco tempo. Meu irmão, ele não quer te deixar tristinho, ele quer te destruir.
O diabo, ele sabe mais do potencial que você tem do que você mesmo. Eu vou repetir. O diabo sabe o potencial que você tem mais do que você mesmo sabe. Muitas coisas têm afastado os jovens, os mais adultos do reino de Deus. O ser humano é muito fácil de ser enganado, às vezes pela crise de identidade ou por outra circunstância. Nós temos que saber lidar com as pessoas que estão em pecado. Nós temos que saber lidar e nos impor realmente como cristãos, como servos de Deus. As pessoas têm que saber quem somos. Você deve tomar muito cuidado, porque o ambiente influencia a pessoa. O ambiente que você vai, que você frequenta, ele pode te influenciar. Que isso não aconteça na sua vida. Esteja preparado para ser um influenciador, não ser influenciado. A dívida de muitos foi paga por um. Ele não devia pagar por isso e pagou por quem devia. E nesse momento eu queria te dizer algo. Meu irmão, se Deus ele não tivesse enviado o seu Filho para morrer numa cruz por nós, para nos salvar, mesmo se ele acabasse com toda a terra, ele continuaria sendo bom. Ele continuaria sendo Deus e ele continuaria sendo perfeito. Mas em Deus, em toda a sua graça e misericórdia, ele enviou seu único Filho para que hoje nós pudéssemos ter vida. E eu te pergunto, qual tem sido o motivo da sua adoração a Deus? Você é grato a Deus por tudo que você tem feito? Meu irmão, só de você estar me ouvindo aqui hoje, já é um motivo de agradecermos. Só pelo motivo de você ter algo para me escutar hoje, só pelo motivo de você ter acordado hoje, aberto seus olhos, já é um motivo de adoração a Deus. Deus, ele sempre foi um doador e nós sempre fomos os receptores da bênção. Em 1 Coríntios 6,20, diz que nós fomos comprados por um alto preço. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não foi por prata ou por ouro, mas pelo sangue de Jesus. Seja grato a Deus pela sua vida. Graça é quando você não pode, quando você não consegue. Ele faz por você. Ele pagou o preço por nós, mesmo sem merecermos. Favor imerecido. O escândalo da graça. Meu irmão, nessa manhã, eu oro para que Deus Ele toque no seu coração e que você entenda o que Ele fez por você. Que Deus enviou seu único Filho para que Ele morresse por nós, depois de Ele ter cumprido tudo aquilo que Ele tinha que fazer no seu ministério aqui na terra. Eu gostaria que você refletisse por alguns momentos, nesse próximo louvor que iremos tocar, e que você lembre de tudo que Deus fez, de tudo que você já leu na Bíblia sobre Jesus, e que Jesus ele cumpriu o que Ele veio para fazer. Nós não merecíamos, como eu disse, mas hoje nós temos de graça aquilo que não merecíamos, pois aquilo que nós merecíamos era a morte. Mas Jesus ele venceu a morte e hoje Ele vive. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a falar com Deus, a buscar a Deus, a estar com Deus. Meu irmão, eu te digo, não vai ser fácil. Eu não estou te dando uma fórmula mágica. Se você adorar a Deus, se você buscar a Deus, você não vai ter problema. Não estou dizendo isso. Mas quando você busca a Deus, quando você adora a Deus, você diz para os céus, para todo mundo ouvir, para o mundo espiritual, aqui é um verdadeiro servo de Deus, aqui o diabo não tem vez, aqui o diabo não pode mexer, aqui nada vai te destruir, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nada vai te destruir, nada vai te impedir e nada pode te impedir, porque você
já é mais do que vencedor. Meu irmão, você já sabe o final. Você já sabe o final. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel a Deus, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa tocar a sua vida e que Deus fale através do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.